pessoal, tudo bom? Aula de citologia hoje então aqui no aulad.com.br. Então a gente vai começar a falar hoje de citologia. E a citologia é o que? É o estudo da célula, né? A célula é o que, pessoal? Tem aquela decorebinha, né? Célula é a menor parte de um organismo. Mas não é só isso, pessoal. A célula é a menor parte de um organismo, beleza? Mas que ainda mantém as suas funções metabólicas. Ou seja, é uma menor parte que eu pego e ainda consigo ver algumas reações que aquele indivíduo, que aquele ser vivo fazia. Ou a célula, às vezes, é o próprio ser vivo. Por exemplo, bactérias são apenas uma célula. Eu tenho fungos que são apenas uma célulazinha. Então a célula vai ser então essa menor parte de um organismo, ou o próprio organismo, que ainda mantém as suas funções. Beleza? E aí a gente vai estudar essa célula aí com todas as suas características lá na aula introdutória. Se tu olhou lá no site aulad.com.br, tu viu que eu já falei um pouquinho de célula, e aí eu te diferenciei as células em dois tipos. As procarióticas e as eucarióticas. Qual é que é a diferença delas, lembra? É isso aí mesmo, né? Procarióticas são aquelas que não possuem núcleo. E as eucarióticas são as células com núcleo, ou seja, uma membrana que vai envolver o DNA. Membrana essa chamada de carioteca, né? Então eu vou ter aquela membrana que envolve o núcleo lá todo direitinho. Então vamos desenhar aqui, basicamente, então, duas células e vamos identificar elas como sendo procarióticas e eucarióticas. Então aqui, ó, a procariótica, eu vou ter esse DNA todo solto aqui e vou ter uns grânulozinhos que a gente já vai ver o que são esses grânulos pretos aí. E aqui onde eu tenho o núcleo, a carioteca e o DNA todo ali dentro. Beleza? Aqui fora a gente vai ter uns grânulos, vamos ter umas outras porcarias aqui, uns outros negocinhos, que a gente já vai estudar direitinho o que são esses negócios todos aí dentro. Feito? Então aqui eu tenho uma célula eucariótica e aqui uma célula procariótica. Eu insisto em botar acento no pró. Tá? Então uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Então essa basicamente são as diferenças que a gente vai encontrar entre células. Células eucarióticas, que é que possuem células eucarióticas? Basicamente fungos, protozoários, animais e vegetais. E os procarióticos são quem? O reino Monera, ou basicamente as bactérias. Tá? Então eu tenho os procarióticos e os indivíduos eucarióticos. Diferença então é essa presença da carioteca, então essa membraninha aqui, ó, que vai envolver o DNA ali dentro, que eu vou chamar então de núcleo. Beleza. Então a célula vai ter esses dois tipos e as células vão ter partes que a gente vai poder estudar. Então existem três partes fundamentais na célula. A primeira delas é a membrana plasmática. Essa membrana plasmática a gente já falou bastante lá na bioquímica dela, né? Então, eu tenho algumas importâncias, né? Lá a gente nos lipídios falou da membrana plasmática, então a gente vai ver melhor agora direitinho o que é essa membrana plasmática e eu te mostro aqui, ó, nessa célula, o que é a membrana plasmática. Essa parte mais de fora, então eu vou botar aqui, ó, pontinho 1, que é a minha membrana plasmática. Aqui, ó, na célula procariótica, eu também tenho a membrana plasmática, o pontinho 1 ali. Feito? Então, essa membrana plasmática vai ser o que vai envolver a célula ali direitinho. E no ponto 2 nós teremos o citoplasma. O que vai ser o citoplasma? É a parte interna dessa minha célula. Então, essa parte aqui de dentro, onde eu tenho todos aqueles desenhinhos feios ali dentro, isso daqui vai ser o meu ponto 2, ou o meu citoplasma, a parte interna da célula. E o ponto 3, onde eu tenho aqui, ó, o núcleo, tá? Então o núcleo vai ser esse meu ponto 3 ali da célula. Então, três partes fundamentais. Pessoal, essa célula aqui tem três partes fundamentais? Isso aí não tem. Por quê? Porque isso aqui não é núcleo, tá? Alguns autores chamam isso daqui, ó, de nucleoide, tá? Não é um núcleo, é algo perto de um núcleo, uma porcaria perto de um núcleo, não é um núcleo.
Então se prova lá aparecer, ah, é um núcleo desorganizado, é um núcleo, não é núcleo, não chama essa porcaria aqui de núcleo, porque não é núcleo, no máximo um nucleóide. Então o núcleo é o que a gente encontra aqui, ó, tem a carioteca, tudo bonitinho ali, e aí a gente pode chamar de núcleo agora. Então essas são as três partes fundamentais da célula. Algumas células vão apresentar uma outra partezinha, que eu vou até mudar a cor aqui, ó, que a gente vai falar agora, que é a parede celular. Alguns seres vivos apresentam essa parede celular, fungos, bactérias apresentam parede celular e vegetais apresentam essa parede celular. Lá na aula de carboidratos a gente já falou um pouquinho da composição dessa parede celular, que no caso dos vegetais é a celulose, tá? Então essa parede celular vai ficar aqui, ó, em volta da membrana plasmática, tá? Ela vai dar rigidez, vai proteger essa célula ali. Então aqui nos indivíduos procarióticos, eu acabei de te falar, a bactéria também possui parede celular. Então essa parede celular aí, ó, vou botar aqui, ó, parede celular, e aqui parede celular, também vai fazer parte de algumas células que a gente encontra aí nos seres vivos, beleza? Então essa parede celular vai mudar como de um organismo para outro? Vai mudar simplesmente a composição. Então nos vegetais a gente vai ter a composição de celulose, né? As bactérias vão ter essa parede celular composta por peptidioglicanos, tá? É um composto à base peptidioglicanos, é um composto à base de proteínas e glicose, lá, e açúcares, tá? E os fungos, que também possuem essa parede celular, então, de quitina, tá? É um outro composto. Lembra lá que a gente falou também nos carboidratos sobre essa quitina que existe lá no exoesqueleto de alguns insetos e também vai estar compondo a parede celular desses fungos aí. Então essa parede celular não existe em células animais, não existe parede celular em nenhum tipo de animal no mundo inteiro, nem no inferno existe um animal que vai ter parede celular. Então presta atenção nisso daí, esses são os únicos reinos onde apresentam essa parede celular aí, tá? Então essas são as partes que a gente vai encontrar na célula. E agora a gente vai começar a falar, tintim por tintim, tudo minuciosamente, de cada uma dessas partes que a gente tem aí na célula. Vamos começar então pelo começo, pela parte de fora, pela membrana plasmática. Tá? Então a membrana plasmática, que vai ser uma importante parte dessa célula, porque vai ser uma parte que vai estar dando uma proteção para a célula, né? Ele reveste a célula como a gente viu ali no desenho anterior, e essa membrana plasmática aí vai ter, primeiramente, começando, a composição. A composição dessa membrana plasmática é uma bicamada lipídica. Agora tu vai ter que me ajudar a falar isso daqui, tá? Bicamada lipídica. O que que significa isso? Que ela possui duas camadas e essa camada de lipídio são os fosfolipídios, tá? Então, a bicamada lipídica é composta pelos fosfolipídios. E aí tu lembra lá da aula de lipídios, lá da bioquímica, que esses fosfolipídios tinham uma característica muito importante. Qual é que era mesmo? Isso aí, elas eram moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Tinham tanto uma parte polar quanto uma parte apolar. Então essa bicamada lipídica aí vai estar lá na proteína, na membrana da célula, e ela vai estar aí sim associada a proteínas, né? Já me adiantei aqui um pouco. Então essa bicamada lipídica de fosfolipídios vai estar associada a proteínas. Então vamos desenhar mais ou menos como é que seria essa minha membrana plasmática, tá? Vamos abrir aqui. Então eu tenho aqui, ó, os fosfolipídios, né, que vão ser essas partes onde eu tenho aqui a parte polar da molécula e a parte apolar da molécula, e aqui, ó, a outra camada de fosfolipídios da minha membrana plasmática. Só para tu entender direitinho o que eu estou fazendo aqui, ó, eu peguei uma célula,
Ó, tá, uma célula eucariótica com núcleo, tá? Então todo o resto aqui do citoplasma dela. Peguei um pedacinho dessa minha membrana plasmática e fiz um zoom, né? Aumentei essa membrana plasmática ali, ó, para te mostrar direitinho a composição dela. Tá ali. Então, todas a bicamada lipídica. Então eu tenho a parte polar, sempre uma para o meio, aqui eu tenho o meio externo da célula, né? E aqui o meio interno da célula, dessa minha membrana aqui, tá? Então deixa eu continuar desenhando aqui a membrana, larará, 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 tá? Essa membrana plasmática aí, ó, a gente vai ver que ela está associada a proteínas. Então eu vou ter aqui, ó, umas proteínas que vão estar incorporadas a essa membrana plasmática. Elas podem estar tanto atravessando, quanto só na parte do meio externo, ou só na parte do meio interno da célula, mas eu vou ter proteínas que vão estar ali dentro dessa minha membrana plasmática. E aí, pessoal, eu tenho uma primeira coisa para te dizer. Esse meio interno, tá, da célula, que é a parte de baixo, é a partezinha ali, esse meio interno eu posso chamar de quê também? Citoplasma. Né? Então o meio interno da célula vou chamar de citoplasma. Então essa membrana plasmática vai estar separando esse meio externo e o meio interno e ela vai estar ali fazendo a proteção da célula. Então se a gente fosse pensar na nossa célula como se a gente fosse fazer uma comparação, por exemplo, com uma fábrica, essa minha membrana plasmática seriam os muros, né? Os portões da fábrica que estariam protegendo a parte interna da fábrica. O meu citoplasma aqui dentro seria o quê? A parte interna da fábrica, onde eu tenho as máquinas, os funcionários trabalhando para essa minha fábrica aí. E dentro aqui, no núcleo, eu teria quem? A diretoria. Quem manda, quem vai mandar na produção, quem vai mandar o que tem que trazer, o que tem que fazer, é sempre o núcleo. Tá? Então a gente fazendo essa comparação assim, a gente teria que essas partes da célula seriam tão associadas com uma fábrica, muros, as máquinas dos funcionários e a diretoria de uma fábrica. E aí a minha membrana plasmática, com essa composição aqui, a gente pode falar, então, lembra lá, bicamada lipídica, lá dos lipídios, os fosfolipídios, com essa característica anfifílica, que se tu não lembra, olha lá no outro vídeo, entra no site lá e olha, vai ter aqui, ó, então a parte polar e a parte apolar, e isso vai ser importante para a constituição dessa célula. Então eu vou estar separando meio interno e meio externo da célula através da membrana. E aí, essa proteína que eu encontro aqui na minha membrana plasmática foi chamado de mosaico fluido. Como assim? Eu tenho que essa minha membrana plasmática ela não é estática. Se eu pegasse uma célula, colocasse ela aqui no microscópio, tá? Esse pedacinho da membrana, e ela estivesse viva ainda, e eu estivesse olhando e tirasse uma foto dela, e 5 segundos depois eu tiro uma outra foto da membrana, eu vou ver que essa proteína já não está mais ali. Ela já se movimentou um pouco nessa minha membrana plasmática. Outra coisa, lembra que isso daqui é tridimensional, uma coisa muito louca e tal? Então, essa proteína pode ter se movimentado dentro da membrana plasmática. Por isso que eu digo que a membrana plasmática é um mosaico fluido, porque ele tem essa fluidez, essa movimentação na membrana, ela não é estática dessa forma. Entendido? E aí, graças a essas proteínas aí, ó, eu vou ter pela membrana a permeabilidade seletiva. Então a minha membrana vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Tá? Ela vai fazer essa importante função de selecionar substâncias que estão entrando ou que estão saindo da célula. E aí a gente pode começar então falando das funções da membrana plasmática. Que vão ser quais? Primeira, a proteção, sem dúvida nenhuma, vai proteger a célula dos micro-organismos de meio externo, sei lá eu. E, por segundo e não menos importante, o transporte celular. E esse transporte celular vai ser bem importante para eu fazer a transferência de substâncias para dentro da célula, para entrar alimento para dentro da célula, para sair substâncias que não são mais úteis para a célula. Tudo isso vai ser feito pelo transporte celular, que é responsabilidade da membrana plasmática. Ela quem vai mandar nesse transporte celular, ela que vai fazer esse transporte celular aqui.
E aí a gente vai ver todas as funções desse transporte celular no nosso próximo vídeo. Então o próximo vídeo de citologia a gente vai ter só os transportes celulares. Transporte ativo e transporte passivo, os transportes de massa, tudo isso a gente vê então na próxima aula. Foi um prazer imenso, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula.